E no caso, as zoonoses, elas persistem. Então, os desequilíbrios, né, entre o meio ambiente, então, por exemplo, a questão de alguns vetores, por exemplo, a doença de Lyme, né, a borreliose. Na verdade, o carrapato, ele pica o cervo, né, então o cervo é o hospedeiro natural do carrapato. Mas, faltando o cervo, o carrapato vai picar a capivara, vai picar o ser humano que está lá acampando, fazendo um ecoturismo, digamos assim. Né? Então, assim, o que a gente vê é que muitas vezes a medicina humana e a medicina veterinária, elas já foram muito irmãs, sabe? Elas trabalhavam muito juntas. E depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente o currículo da medicina humana aumentou muito, começou a entrar muitas especialidades. E com isso, aquela tal medicina comparada que existia lá desde a época do Virchow, sabe, aqueles patologistas antigos, o Virchow foi super importante para a pesquisa da tripinela, o Osler, que foi o cara que fundou a residência médica, ele era um veterinário. Ele que estabeleceu a residência médica, ele fundou aquele hospital super importante, o John Hopkins, né? Foi ele que fundou. Então, ele era veterinário, ele dava aula de medicina comparada, ele era um patologista. Então, o que eles faziam? Olhava as doenças nos animais e comparava nos cadáveres. E aí, com isso, eles foram descobrindo as maiores descobertas de tuberculose, por exemplo, foram principalmente por veterinários naquela época que traziam muita informação a partir disso. Então, depois da Segunda Guerra, a medicina humana tomou uma direção mais voltada para algumas especialidades e a medicina veterinária ela continuou muito voltada para a produção também, outras. Mas, assim, essa parte de saúde pública, ela só tem sido retomada agora por causa das recentes pandemias, né? Que estão aí agora que a gente está falando de saúde única. Agora a gente está entendendo o que está acontecendo no planeta. Então, se você vê tudo isso, todas essas pandemias aí que a gente está falando, os vírus, as bactérias, os animais, as plantas e nós, seres humanos, a gente está evoluindo, o planeta está evoluindo. Mas, assim, de uma certa maneira, a interferência humana, né, aproximando de uma certa forma, nós invadindo alguns habitats, né, entrando em lugares, em contato com mosquitos, com outros agentes, né, então existem várias doenças hemorrágicas, principalmente na fronteira do Brasil com alguns países como Peru, Bolívia, que nós temos que cuidar, né, então existem algumas doenças que são transmitidas por mosquito, que nem nós tivemos recentemente o recrudescimento da febre amarela, Zika, chikungunya, que são doenças transmitidas por mosquitos, né? E agora o SARS-CoV também, que é uma doença de morcegos. Então, são vetores importantíssimos que a gente tem que considerar para a saúde, né? Por que esses animais estão, para nós, de uma certa forma, chamar até mosquito de animal, né? Mas, assim, o morcego, por que eles são importantes? Porque eles são mamíferos, né? Eles são mamíferos que voam, e vão a longas distâncias, vivem em colônias. Então, quando tem um doente, eles têm um hábito de se lamber, então passa muito rápido a doença um para o outro. A raiva, o que você fala da raiva? A raiva é a zoonose mais importante que existe, né? Que a vacina para a raiva foi descoberta pelo Pasteur, que também era um veterinário, né? Um grande patologista, mas ele tinha uma formação veterinária.